Sejam bem-vindas e bem-vindos à mesa de encerramento da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior, estudantes indígenas e afrodescendentes. Eu gostaria de abrir o evento essa noite manifestando o meu apoio à professora Celi Tafarel e aos demais professores da UFBA, que tiveram as suas salas de aulas virtuais invadidas por hackers. Nós consideramos que o espaço da sala de aula é um espaço aberto para o debate entre professores, alunos e demais participantes. E estamos absolutamente solidários a esses professores e queremos que fatos como esse não ocorram novamente. É isso que nós desejamos. Nessa noite, nós vamos ter a nossa mesa de encerramento. Durante toda a semana, nós fizemos aqui vários debates, com oficinas, rodas de conversa, e um bate-papo muito interessante, muitas pessoas que fizeram um debate bastante profícuo. E hoje, para o encerramento, eu vou convidar o professor Carlos Nássaro Araújo da Paixão para fazer a apresentação da mesa. Boa noite a todas e a todos. Essa nossa mesa de encerramento, ela será denominada Estratégias de Combate ao Racismo contra Indígenas e Afrodescendentes no Ensino Superior. Essa mesa, ela contará com a participação das lideranças indígenas Isabel Talcani, Arão Guajajara, Cari Guajajara, e com a presença também da estudante do PGCult, Franciélia Souza. Essa mesa contará com a mediação da professora do PGCult, Ana Caroline Amorim Oliveira. Eu gostaria de chamar a professora Ana Caroline para fazer a mediação dessa mesa. Obrigada, professor Carlos. Boa noite a todos e todas e todes que estão aqui com a gente presente nessa noite de encerramento, nossa última mesa, né, da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior. E hoje, como já foi apresentado, né, o título da mesa é Estratégias de Combate ao Racismo contra Indígenas e Afrodescendentes no Ensino Superior. Primeiramente, fazer a ordem de sequência, né? Eu chamo a liderança indígena Arão Lopes Marizê Guajajara, da terra indígena Bacurizinho, advogado, membro de várias organizações indígenas e membro também do comitê da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal do Maranhão. Em seguida, chamarei a nossa aluna do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, Franciélia Benedita Mendes Souza, pós-graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, e atualmente desenvolve a sua pesquisa de mestrado, né, em Gênero, Filosofia e Literatura, com base no pensamento iluminista setecentista. Bom, agora, iniciando a nossa mesa, passo a palavra para o Arão Guajajara. Arão, muito obrigada pela sua presença e participação na nossa mesa de hoje. Arão, está com algum problema na conexão? Talvez o microfone esteja desligado.
Ele acabou de sair da reunião. Bom, vamos aguardar alguns segundos para ele poder retornar. Esse horário, né, um horário difícil de conexão de internet. A gente vai aguardar mais alguns minutinhos o retorno. Retornou. Oi. Alô? Oi, Garão. Sim, sim. A palavra está contigo. Tá ótimo. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a Deus por este momento tão importante, pela iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, que nos proporciona a participar de um debate de tamanha relevância, que ela bate frontalmente com a nossa situação, que o tema é de grande relevância, de tamanha importância, e eu me sinto orgulhoso em participar dessa troca de informações, dessa troca de ideias, na tentativa de, com esse compartilhamento de informações e de ideias, a gente encontrar meios para que amenize um pouco essa situação que acomete o povo indígena de um contexto maior, porque nós estamos falando aqui não só do povo indígena Guajajara, estamos também inseridos aí vários povos indígenas do estado do Maranhão e também a nível do país. Bom, eu quero aqui, com a minha contribuição, partir do princípio de que o que acontece nas universidades hoje, em relação ao nível superior, no caso, é um trabalho que eu acredito que essa mudança ela pode ser iniciada no processo que ela se inicia na pré-escola, envolvendo aí as crianças não indígenas, as crianças indígenas também, porque essa relação existe a nível do município, a nível do estado, e aí ela se insere também nas universidades. A gente vive essa situação nos municípios, onde a jurisdição indígena, a participação indígena nas escolas dos municípios, onde o indígena, por ser indígena, ele também se sente excluído do processo pelo tratamento que sofre dos coleguinhas, às vezes até das professoras ou dos professores, pelo simples fato de ser indígena. Então, quando a gente observa, aqui na cidade de Grajaú, por exemplo, que o indígena nunca senta na fileira da frente, ele é o último, lá do paredão, lá do fundão, isso não é por estratégia de ser mais alto do que os outros, é porque a própria situação o remete para que ele se sinta, que ele ocupe aquele espaço lá. Então, se começar a trabalhar um processo de inclusão, eu acredito que esse conhecer, essa falta de informação de muitas pessoas que somente vê o índio, muitas das vezes pelas figurinhas, pelos livros, que não são criados por nós nas nossas aldeias, que são aqueles livros em que está escrito que o descobridor do Brasil é Pedro Álvares Cabral, juntamente com sua comitiva, e que a igreja veio com sua cruz para salvar a alma dos indígenas, esse contexto ele tem que ser mudado, essa história tem que ser mudada. E quando se vê nos livros de que eu, para ser indígena, eu tenho que catar macaúba, eu tenho que catar o cajá, eu tenho que viver da fruta, eu tenho que comer peixe, pescar peixe, eu tenho que viver da caça, eu tenho que andar, me desculpe o termo, ainda tenho que andar nu para mostrar que eu sou indígena. Essas são informações que são repassadas pelos livros. Quando um indígena anda de carro, seja ele num Fiatzinho, seja ele no S10, seja ele no Hilux, de calça jeans usando o celular, existe um conceito formado, que é o preconceito, de que aquele indígena que usa o celular, que anda de calça jeans, que anda no Hilux, em tese, para essas pessoas, aquele indígena já não
passa mais a ser considerado, na concepção dessas pessoas que têm esse conceito formado de forma errada contra o nosso povo, ele acha que aquele indígena já não pode mais ser considerado indígena, porque ele não anda da forma como aquele sujeito, aquela pessoa aprendeu nos livros, lá ainda da inicial, a gente teria que andar nos moldes daquele livro que ele incutiu na cabeça através da sua professora ou através das informações repassadas por terceiros, de que a partir do momento que a gente começa a ser diferente da concepção em que ele queria que a gente fosse, aí, para essa pessoa, a gente já passa a ser uma pessoa diferente, mas não aceito como indígena. Então, isso precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, porque senão a gente vai continuar batalhando e com várias situações. E uma delas, a necessidade da sociedade de nos reconhecer, de nos aceitar, de nos permitir que a gente tenha direito, conforme a Constituição nos garante, que foi uma lei não criada por nós, porque muitas das vezes a nossa lei verbal e oral na aldeia é muito mais forte, muito mais válida do que o que está escrito e desrespeitado pelas próprias pessoas que escreveram, que muitas das vezes são as autoridades constituídas que poderiam fazer valer essa lei na sua plenitude. Um outro ponto que também posso considerar como uma situação de racismo e preconceito são ocupações de vagas nas universidades. A gente vive esse momento hoje em todas as universidades do país, uns com mais e outros com menos. Na Universidade Federal, a gente começa a dar um passo positivo no sentido de amenizar e de bloquear o acesso dessas pessoas para a Universidade Federal do Maranhão, que, infelizmente, existem uns cara de pau que deviam colocar pelo menos um urucu na cara, um genipapo, para ter essa característica de não entrar de sola, dizendo que é indígena, se autodeclarando, sem nunca ter passado por nossas aldeias. Por quê? Porque ele se acha superior, com o conhecimento que ele estudou aí nas escolas, melhores escolas, e aí a competição é desigual num bonde que está hoje. Então, isso também é uma forma de excluir a gente para que a gente possa ter parentes em mais curso na Universidade Federal do Maranhão. Então, a gente pode mudar essa história, a gente pode mudar esse jeito de acolhimento dos indígenas na Universidade Federal do Maranhão, fazendo um modelo parecido com o que existem já determinado nas outras universidades. A exemplo, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Tocantins, do Goiás, Brasília e outros, onde existem universidades específicas para os indígenas, onde somente os indígenas possam competir entre si. Então, é uma sugestão, uma proposta, e gostaria de agradecer a participação nessa parte inicial. Muito obrigado. Muito obrigada, Arão, pela sua fala e pelas suas considerações e sugestões, né, de combate ao racismo no ensino superior. A ideia do evento é exatamente essa, né, a construção de alternativas dessa realidade que nós vivenciamos atualmente. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Franciélia. Boa noite, Franciélia. A palavra está com você. Boa noite, professora Caroline. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade dessa fala, a participação nessa mesa de encerramento desse evento, né, que se mostra como grande contribuição no combate ao racismo no ensino superior e de forma geral. Agradecer à professora Larissa, né, que fez o convite, que vem confirmando esse convite ao longo das semanas. E queria também parabenizar a todos os organizadores do evento, que eu sei quanto é difícil, de certo modo, organizar um evento dessa magnitude. Já participei modestamente, né, da organização de alguns eventos. E
Eu queria perguntar também se, nesse momento, eu posso fazer logo a fala ou se esse momento é mais inicial. Eu posso passar a palavra para a professora Carolina. Pode fazer sua fala, sim. Tá, certo. Então, eu vou fazer minha fala com base num dos textos, né? Um dos textos trazidos aí pelo edital da Unesco, um texto que é bastante interessante, que depois, se a organização, ou até mesmo eu, posso repassar para quem estiver interessado. O nome do texto é A Presença Indígena e Afrodescendente interroga a educação superior e possibilita o enfrentamento ao racismo. Esse texto é do professor Wagner Roberto Amaral. Depois, quem estiver interessado, como eu já falei, a gente pode disponibilizar. Bem, no texto, o professor, ele deixa claro que o racismo, como a maioria de nós sabemos, ele é um fenômeno histórico e estrutural que se manifesta no cotidiano das relações sociais e em todas as instituições. E como nos lembra o professor Silvio Almeida, não sei se todos aqui conhecem, quem não conhece, por favor, dê um Google aí no professor Silvio Almeida, ele tem um livro super interessante, um marco sobre o estudo do racismo no Brasil de forma estrutural, como ele traz, né, o conceito de racismo estrutural. O nome do livro é esse, e onde ele nos diz, o racismo não é uma patologia, isso são as considerações do professor, né? Ele não é um distúrbio psíquico que afeta um indivíduo ou outro, mas o racismo é o próprio modo de funcionamento da sociedade e das instituições brasileiras. Portanto, é o próprio funcionamento do Estado brasileiro. O Silvio, ele vem com uma visão aí bastante diferente do que alguns autores já vinham trazendo sobre racismo, estudo de racismo no Brasil, como a Lélia Gonzalez, que considerava o racismo como uma neurose, né? Ou seja, como um distúrbio, e o Silvio vem e disse um vídeo dele no YouTube bem acessível, né? Muito interessante que ele fala sobre isso, sobre racismo estrutural, e que ele diz, não, o racismo não é uma patologia. Ele deixa isso bem claro, né? Além do livro, esse vídeo também. O racismo não é uma patologia, o racismo é o próprio modo de funcionamento da sociedade brasileira. Voltando ao texto, o professor Wagner, ele diz que justamente por isso, né, por esse modo de funcionamento da sociedade brasileira que se manifesta através do racismo, que se estrutura, na verdade, através do racismo, é que esse racismo ele também se manifesta nas instituições de ensino superior, né? Destaca também que, ao contrário do que muitos acreditam, é no próprio espaço da universidade, a própria universidade, que se constitui como hegemônica, historicamente como um espaço elitista, branco, patriarcal, voltado aos interesses e demandas de um mercado, em detrimento das necessidades vivenciadas por diferentes segmentos sociais, economicamente mais subalternizados. Então, é justamente nesses espaços acadêmicos que encontramos contradições, lutas e resistência. O professor destaca também que nos últimos anos, como nós vimos, foi em 2019 que saiu a notícia do IBGE, né, que 50% das vagas ocupadas nas universidades públicas brasileiras, 50,3%, né, dessas vagas, elas são ocupadas hoje por negros e pardos, e eu sempre que eu ouço as pessoas se valendo dessa notícia, né, eu fico me perguntando, né, eu acho que ainda é necessário a gente fazer essa pergunta, quem são realmente esses negros e pardos que ocupam essas vagas? Será realmente que são negros e pardos? Porque como a gente viu, como o líder indígena trouxe, né, o Arão Guajajara, que vem ocorrendo muitos casos de fraudes, né, de cotas por pessoas não indígenas, por pessoas não negras dessas vagas, e eu fico me perguntando, será que realmente essas vagas são ocupadas por negros? São ocupadas por pardos? São ocupadas por indígenas? Ou há um número aí infindável de fraudes que a gente não consegue detectar e que estão ocupando essas vagas?
enfim, deixa aí o questionamento. E o professor nos coloca, né? Nos últimos anos, constatamos um progressivo aumento do ingresso de jovens indígenas e afrodescendentes. Esse ingresso, essa presença progressiva de jovens indígenas e afrodescendentes no espaço acadêmico provoca interrogações e indagações na universidade. Essa presença altera os protótipos constituídos historicamente de desaparecimento étnico e de embranquecimento desses espaços. Então, é justamente a presença de afrodescendentes e indígenas que desestabiliza essas estruturas que se apresentam, se constituem e se inserem como protagonistas em diferentes dimensões coletivas no espaço acadêmico. Bem, como o integrante da mesa, né, o outro integrante da mesa colocou, é bom também a gente focar não só nessas consequências, né, desse racismo estrutural, mas também nas propostas, né, nas propostas de enfrentamento desse racismo. Sobre isso, o professor, ele traz 4 propostas, ou o que ele considera como dimensões, né, dessas propostas. A primeira dimensão, segundo ele, refere-se à própria compreensão de ser acadêmica indígena ou acadêmica afrodescendente ou negra. Tal compreensão está associada às estratégias de permanência criadas pelos próprios estudantes, conectados com o apoio de suas famílias, de suas comunidades e grupos de pertença, bem como nas relações entre professores e demais discentes, não indígenas e afrodescendentes. Bem, nessa dimensão, o apoio afetivo, social e, por vezes, econômico de suas famílias, grupos e comunidades torna-se fundamental para que possam enfrentar os desafios que são inúmeros cotidianamente, como permanência no espaço urbano, deslocamento, dificuldade de alimentação, dificuldade na alimentação e na aquisição de materiais e no âmbito também de continuar estudando. Lendo essa dimensão, né, do texto, eu tive lembranças da graduação, de quantas vezes alunos, né, vieram conversar comigo e pedir mesmo apoio financeiro, não só apoio material, mas, apoio moral, mas apoio material para poder continuar, né? E eu me via naquela situação de ajudar muitas vezes, mas algumas vezes ficar numa condição de não poder, né, de não poder ajudar, às vezes porque não tinha, ou às vezes porque o momento já tinha passado, né, e eu via a dificuldade de alguns colegas em permanecer, como muito já foi colocado no evento, que a questão de entrada, né, dos negros e dos indígenas nas universidades federais, nos institutos federais, ela tem que ser afirmada, mas tem que ser também levada em consideração a continuidade desses jovens, né, desses estudantes nesses espaços de ensino. Então, o professor, ele traz mais uma vez que a capacidade de afirmar e de se reconhecer, sentir reconhecido, sem medo e sem insegurança, é fundamental no espaço acadêmico para o bom desenvolvimento das práticas. E aí, nessa dimensão, ele traz o quanto é importante esses jovens, né, criarem redes de apoio tanto material quanto afetivo, para que eles consigam se manter nessas instituições. E aqui eu trago, faço apontamento de que existem alguns grupos, alguns coletivos, na própria Universidade Federal do Maranhão, eu participei de alguns coletivos, mais efetivamente de uns do que outros. Participei do coletivo negro, que é o CONEGRU, coletivo negro da Universidade Federal. Devem existir outros, mas eu confesso que eu desconheço. O CONEGRU, ele teve início mais ou menos em 2018, e desde então ele vem desenvolvendo atividades, né, e vem se fortalecendo enquanto essa rede de apoio a jovens negros, afrodescendentes, estudantes da Universidade Federal do Maranhão e outros, né, em parceria com outros
com outros grupos. Uma segunda dimensão que o professor traz refere-se a associar-se à organização política coletiva de estudantes indígenas e afrodescendentes nas universidades e institutos federais, pois assim, para que eles possam protagonizar suas trajetórias e se formar também nesses espaços, enquanto sujeitos políticos, sendo pesquisadores, intelectuais e profissionais. E aqui eu lembro, né, da nossa eterna intelectual ativista negra, americana, Lélia Gonzalez, que em seu livro de 1982, Lugar de Negro, ela nos lembra que a Organização Associativa dos Negros, após a abolição da escravatura, foi uma das principais formas de enfrentamento ao racismo estrutural. É claro que ela não utiliza essa expressão é bem recente. Foi por meio do movimento negro unificado que a população negra conseguiu instituir o 20 de novembro. 20 de novembro, como a gente sabe, é uma data aí que diz respeito à afirmação, né, a afirmação da população negra, a afirmação de uma consciência negra, uma consciência que sempre, desde sempre foi negada a uma parcela da população brasileira, população negra. Então, foi através de muita luta, né, através de um trabalho mesmo de conscientização, né, de muita luta que se conseguiu esse dia. Só um minuto. Tá, a terceira dimensão que o professor Wagner Amaral traz diz respeito à dimensão de enfrentamento ao racismo e aos preconceitos, referente à capacidade das próprias instituições de ensino superior possuírem, quanto à organização de estratégias institucionais que estabilizam o enfrentamento, que se inserem como afetivamente a presença indígena e afrodescendente no ambiente acadêmico, tais como implementação de políticas de cotas raciais e étnicas, a organização de eventos e incentivos a projetos de pesquisa, ensino, extensão, criação de canais para a recepção de denúncias, campanhas e auxílio permanência, como outros. E nesse ponto, temos nessa terceira dimensão afirmada, né, a própria importância da realização desta jornada como proposta de combate ao racismo no ensino superior. Eu acho que cada vez mais a gente tem ganhado, tem sido um ponto positivo, né, a se destacar os eventos, a promoção desses eventos, a constituição de grupos de pesquisa na Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho percebido que tem crescido o número desses eventos e desses grupos de pesquisa. Confesso que eu não tenho tanta proximidade de projetos de extensão, né, que visam combater o racismo no ensino superior, mas eu acho que é um ponto bastante positivo de a gente destacar, né, a promoção desses eventos. Quero também destacar que existem alguns grupos de pesquisa, como o grupo Marielle Franco, do qual eu também participo, não efetivamente, mas participo, né, estou sempre acompanhando ali as discussões, e que é bastante interessante para quem tem interesse aí ter contato. Depois eu também posso disponibilizar o contato da professora Francilene Cardoso, né? E é isso. O professor Amaral, ele também traz uma quarta dimensão, né, desse combate ao racismo. Segundo ele, está associada às possibilidades de conexão, diálogo e proposições entre os conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos tradicionais, podendo vir a provocar indagações nas estruturas curriculares, nos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, trata-se de um desafio que se apresenta de forma inédita para as organizações e movimentos sociais indígenas e afrodescendentes, fundamentalmente para as populações quilombolas, a ocuparem progressivamente os espaços acadêmicos, podendo
promover indagações, né, no modo de produzir conhecimentos e saberes acadêmicos. E aqui eu trago minha experiência pessoal, né, desse diálogo, dessa interação da academia, digamos, da academia brasileira, né, com saberes populares, saberes tradicionais. E eu venho de um curso, né, de uma área que é bastante relutante a fazer esse diálogo, digamos assim, né? Eu, na minha graduação, acabei de concluir a graduação faz só um ano, e teve momentos, assim, do curso que eu fiquei bastante desinteressada, né? Fiquei bastante desgostosa aí do meu curso, porque eu percebi esse distanciamento, né? Distanciamento da própria realidade brasileira, dos próprios problemas sociais que o país impõe a todo momento, né? E eu ficava me perguntando o tempo todo como eu mesma poderia fazer, né? Como eu poderia trazer esse diálogo para dentro do curso, para dentro dessas discussões tão fundamentais. E, por último, eu queria destacar uma fala do professor no texto, que ele diz: dessa forma, a presença indígena e afrodescendente pode provocar processos de reconhecimentos, visibilidades e afirmação das realidades por elas vivenciadas, né, por essas populações negras e indígenas, e das histórias de opressão e de luta que marcaram suas ancestralidades. E agora eu finalizo minha fala e deixo para um outro momento do debate passar a palavra para a professora Caroline. Muito obrigada. Muito obrigada, Franciele, pela sua fala, né, pelo o seu relato também, né, da sua experiência na graduação. Eu abro agora a palavra para as perguntas aqui dos colegas que estão na nossa sala virtual, questionamentos, comentários. Professora Larissa, professor José, professor Carlos. Eu gostaria de fazer algumas pontuações sobre as falas e comentar que hoje estamos todos reunidos, a equipe toda do evento está nessa mesa. Eu ia pedir até para quem puder abrir a câmera para a gente se olhar finalmente. Nós estamos acompanhando a jornada, foram muitos dias de debates, de discussões, e esse é um momento riquíssimo em que a gente pode parar para refletir. E ficou muito pontuado durante a jornada essa questão das cotas, a questão das cotas como algo gravíssimo de um primeiro acesso aos estudantes indígenas e afrodescendentes, mas também ficou muito pontuado que só as cotas não resolvem nada. Então eu queria chamar novamente, perguntar para a Franciele, para o Arão e para as outras pessoas também que quiserem se manifestar na mesa, afinal, além dos mecanismos que nós já conhecemos de combate ao racismo, como as cotas, como pesquisa, extensão, o que mais que a gente pode fazer além? Nós sabemos que nós não estamos conseguindo fazer o básico, que seria o acesso pelas cotas, mas que outras iniciativas também poderiam ser sugeridas para essas ações do combate ao racismo? Me chamou a atenção também a falta de informação até dos professores no ensino superior. O Arão falou, mas no ensino superior também as pessoas não têm o mínimo de informação sobre a diversidade cultural, ainda há um preconceito em relação às religiões africanas e afrodescendentes. Então, eu queria que se pudesse comentar um pouco mais sobre isso. Professor José? Eu queria fazer
duas considerações. Eu não sei se elas são pertinentes, mas com a presença de Arão e Franciele aqui, acho que a gente pode esclarecer isso. Acho que a primeira reflexão, acho que é mais direcionada para o Arão. Isso é uma visão minha, um sentimento meu, de que a literatura brasileira constituiu uma visão muito romantizada e fantasiosa sobre o indígena. Aí eu perguntaria, Arão, se não seria interessante que se abrissem espaços para a divulgação dos testemunhos dos indígenas sobre si mesmo. E isso poderia ser uma forma importante de erradicar o racismo. Eu não sei se você acredita na sua vivência, inclusive em defesa dos povos indígenas, se você tem visto uma certa necessidade reprimida dos povos indígenas de falarem sobre si mesmos. E se a gente precisa abrir mais espaços na sociedade, como nós estamos falando aqui especificamente do ensino superior, se a gente não deveria abrir mais espaços para que os indígenas falassem sobre si mesmos nas universidades, nas instituições de ensino superior. E, Franciélia, a gente está falando ontem sobre a questão da religiosidade de matriz africana, as religiões de matriz africana. E eu fiquei observando algumas coisas e também acompanhando a discussão e pensando assim, o testemunho que nós ouvimos essa semana é de absoluta ignorância e de absoluto preconceito das pessoas em relação aos símbolos e ritos afrodescendentes. Não seria o caso também da gente abrir mais espaço na universidade para a demonstração, para a discussão, para a apresentação e para a manifestação de símbolos e ritos afrodescendentes? Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ainda para a gente fechar esse bloco. Professor Carlos, professora Isabel, Alice, Giseli. Eu gostaria de falar. Eu não sei, eu sou da Bahia e eu não sei como é a realidade dessa como é que eu posso dizer, da entrada de povos indígenas dentro da universidade. Né? Não sei como é que se dá essas relações étnico-raciais, as relações interculturais dentro da universidade. E, se eu não me engano, foi em alguma mesa dessa semana, porque a gente já chegou na sexta-feira, na última mesa, eu ouvi em algum momento aí falando sobre um curso mais voltado para os indígenas, né? Uma licenciatura indígena, não sei. Mas, assim, na Bahia, na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, tem uma licenciatura indígena, que forma professores indígenas para atuarem nas próprias aldeias, ou seja, não são professores de fora que são formados para dar aula dentro das aldeias, né, dentro das comunidades. Né, são os próprios indígenas que são formados nessa licenciatura, nesse curso fornecido pela Universidade do Estado da Bahia. Isso na região extremo sul da Bahia, né, ali por próximo, por exemplo, da região de Porto Seguro. Então e é uma região absolutamente conflagrada do ponto de vista dos conflitos de terra, dos conflitos contra as indústrias madeireiras, contra os pousadeiros, né, da indústria do turismo. Mas mesmo assim ainda existe eu poderia chamar de resistência, não sei. Então eu queria saber como que era essa realidade, principalmente para o Arão, né? Como é que é essa realidade no Maranhão, né? Já que eu não conheço bem essa realidade. Né?
E do ponto de vista dos povos afrodescendentes, né, a questão da cota ela é muito falada, mas atualmente a gente precisa problematizar a questão da cota, como a Franciele falou muito bem, ou seja, quem são esses 50% que estão dentro da universidade, porque para a gente falar de ações afirmativas, a gente tem que falar primeiro da perspectiva de permanência, né? E, por outro lado, infelizmente, a gente tem que falar das fraudes, né? Do processo de fraude. Ou seja, na Bahia está pipocando a todo momento casos de pessoas que entram de maneira fraudulenta dentro da universidade. E aí uma coisa que não tem a ver com a universidade, mas tem a ver, por exemplo, como se a gente não tratar bem, lidar bem e problematizar bem o aspecto da cota, pode gerar espaço para oportunistas, né? Que é o caso agora de uma medida que definiu as cotas para os partidos políticos. Já uma série de políticos já alterou a sua autodeclaração racial. Isso dá para a gente muito bem a medida de como esses aspectos são problemáticos, né? Então, eu estava vendo, saiu hoje mais ou menos, vários deputados, vários políticos de diversos partidos estão alterando a sua pertença racial, digamos assim, né? Ou seja, alguém que era branco em 2016, hoje já se acha pardo. E eu duvido que isso seja um auto-reconhecimento, assim, né? Eu não tenho nenhuma ingenuidade com relação a isso, né? Então, eu gostaria que essas questões fossem comentadas. É isso. Obrigada, professor Carlos, obrigada pelas perguntas de todos. Seguindo a ordem, né, das apresentações, eu passo a palavra para o Arão. Arão? Está conseguindo nos ouvir? Acho que seu microfone está desligado ainda. Acabou de sair, gente, da reunião. Acho que daqui a alguns minutinhos ele retorna, algum problema no áudio, né? Às vezes acontece, é melhor sair para poder retornar e o áudio ser destravado. Enquanto isso, passo a palavra para a Franciélia, no tempo que o Arão está retornando para a sala. Franciélia, acho que ele entrou. Oi, boa noite. Opa. Dá para ouvir agora? Sim. Dá para ouvir? Bom, sim, estamos lhe ouvindo. Tá, é porque aconteceu uma falha aqui no microfone. É o seguinte, eu gostaria de contribuir ainda com o tema. Sugiro que as universidades possam fazer seminários ou conferências, eu não sei como seria o termo, onde pudesse ser feito nas próprias universidades, nos campos universitários, por exemplo, na Universidade Federal do Maranhão, poderíamos ter agendas por ano, onde pudesse se fazer esses encontros com os acadêmicos, né? E contextualizar, colocar uma pauta para ser discutida com esses acadêmicos da Universidade Federal do Maranhão, com tema especificamente voltado para os indígenas, seja no contexto cultural, seja no contexto da problemática territorial, seja no contexto mesmo da educação, da saúde, porque a gente vive momentos de desafios nessas áreas. Então, precisa se compartilhar isso. E nessa troca de informações, também se levam muitas informações das aldeias, das bases. Eu acho que esse compartilhamento de informações e de ideias
essa troca de informações entre povos pode contribuir nessa relação e também na mudança de entendimento do ser indígena e do ser não indígena. E um outro aspecto seria em relação a curso de graduação na própria Universidade Federal do Maranhão. Essa é uma proposta onde pudesse se ter um curso de graduação, o estudo dos povos indígenas, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Poderia se discutir isso, como seria o nome exatamente, e que se pudesse trabalhar nesse curso de graduação a temática indígena mais aprofundada. Essa é a minha contribuição. Em relação ao que o professor falou, na Universidade Estadual do Maranhão existe um curso, me parece que termina no próximo ano, um curso intercultural indígena, que é voltado para a formação dos professores indígenas na Universidade Estadual do Maranhão. E a gente tem também um pedido aqui por Grajaú que seja implantado um curso intercultural indígena no campus da Universidade Estadual do Maranhão. Isso está bem avançado, esse pedido. Eu acredito que no próximo ano esse curso de graduação ela possa ser implantado aqui no campus da Universidade Estadual do Maranhão, que é o curso voltado também para o curso intercultural indígena. Então, professora, essa é a minha contribuição na pergunta que me foi feita. Obrigada, Arão. Franciélia. Boa noite mais uma vez. Obrigada, professor José Dias, professora Larissa, pelas contribuições, professor Carlos Nássaro também. Então, sobre o que nós podemos sugerir, né, o combate desse racismo quanto ao segundo momento, né, de entrada e de permanência dessa população negra nas universidades públicas brasileiras. Eu tenho 3 pontos a destacar, né? Acho que a primeira seria, falo a nível UFMA, né, a criação de uma assistência estudantil para negros, porque eu creio que a assistência estudantil da UFMA não dá conta das demandas que chegam lá de todos os alunos. Eu acho que a criação de uma assistência estudantil para essa determinada, para essa parcela, né, dos estudantes, que é gigantesca, né, creio que seja aí mais de 40%. Então, eu acho que seria, assim, fundamental a criação desse núcleo, né, núcleo de assistência estudantil para essa população, assim como indígena, né, seriam, então, 2 assistências estudantis, porque se a gente considera que essa parcela da população, ela sofre uma opressão, então não dá para tratar os problemas dessa parcela da população, né, de forma homogeneizada com os outros alunos. Eu acho que isso é primordial. E também essa permanência desses alunos no ensino superior, ela passa fundamentalmente pela aquisição material, né, ou seja, deveria se criar bolsas de permanências para negros e indígenas. Até onde eu tenho ciência, até onde eu sei, não há bolsas de permanências para essa população. Há uma bolsa de permanência, sim, mas ela, como eu já afirmei, ela é de caráter homogêneo, né? Ela só considera alguns não, considera todos os alunos da UFMA, ela não considera as dificuldades desses alunos. Acho que o professor Arão queria falar. Oi, professora. Oi. O microfone. Queria contribuir também? É porque houve uma falha aqui na... Ah, tá. Sim. Você estava falando sobre a Bolsa Permanência? Isso.
Bom, em relação à Bolsa Permanência, ela contribui, ajuda em parte, mas, por exemplo, nós temos em torno de 45 a 48 indígenas na Universidade Federal do Pará, de Grajaú, estudando lá. É porque o vestibular na Universidade Federal do Pará ele é específico, ele é um edital é só para os quilombolas, né? E o outro é somente para indígenas. Por isso que a quantidade de indígenas, principalmente da nossa região de Grajaú, ela tem essa quantidade. Mas muitos deles passam um mês apertado, porque não é suficiente, né? E aqueles que são da Universidade Federal. Agora, os outros que não são da Universidade Federal, que, por exemplo, os alunos que fazem ensino médio ou ensino técnico fora da sua aldeia, eles até têm boa vontade de continuar seus estudos para ter um nível técnico especializado em alguma área e tal, mas às vezes tem sua dificuldade até para o deslocamento da aldeia para o Instituto, por exemplo, aqui em Grajaú, o Instituto Federal do Maranhão. Não existe um aporte financeiro. O básico, que seria o combustível para eles abastecerem suas motos nas suas idas e vindas diárias, ou algum carrinho que eles pegam aí, emprestado e tudo. E aí ele vai, avança, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou às vezes vai na metade do curso. Aí chega uma situação em que ele se vê na impotência de abastecer até a sua moto, ele desiste do curso. Aí não continua mais. Não é pela vontade de desistir, é pelo básico que ele não tem de se locomover para ir para o local do estudo. Então, a forma de se pensar, de como se poderia fazer, por exemplo, nesses casos específicos que eu estou falando, porque a gente está perdendo futuros profissionais, futuros técnicos, futuros indígenas, e no caso os quilombolas, que poderiam também contribuir muito mais na sua formação, ele, depois de formado, retornar para a sua aldeia de base para contribuir com os parentes, né, no contexto maior de participação e a devolução desse conhecimento para o seu povo. Mas isso está sendo interrompido por falta de condições. Isso, justamente isso. Por isso, eu creio que na UFMA, se eu não me engano, há essa bolsa, né? Essa bolsa para indígenas, mas eu creio que ela é bem restrita, né? Há uma série de documentos aí que você tem que levar para a assistência estudantil para que seja comprovado, né, que você é indígena. Então, acho que indígenas aí da região urbana já não conseguiriam uma bolsa desse tipo. Há também bolsa para quilombolas, né, que então não abarca aí a maioria da população negra, né, estudantil, porque nem todos os negros que estudam na Universidade Federal eles são quilombolas. E também há essa restrição, né? É o mesmo caso dos indígenas, dos quilombolas, por comprovar a veracidade dessa informação de que se é quilombola, né? Porque aí precisa também do registro da Fundação Palmares, e a gente sabe que muitas territórios quilombolas no Brasil, eles não têm esse registro, né? Que tem, por exemplo, eu sou oriunda de uma comunidade, de um povoado, né, do interior do Maranhão, interior de São Bento, na cidade de São Bento, e que vem lutando há anos para conseguir o seu registro de comunidade quilombola, que nunca conseguiu, né? Então, aí a gente percebe várias nuances dessa violência estrutural, desse racismo estrutural, né, que perpassa essa população negra. E eu acho que um terceiro ponto a gente frisar a permanência desses estudantes a permanência não, ao combate do racismo, né, nas universidades federais, que perpassa também, claro, pela permanência desses estudantes,
seria a própria inserção desses saberes nos currículos. Como ter uma disciplina sobre história indígena, da população indígena brasileira, uma disciplina da história do movimento negro, história dos estudos de negritude no Brasil, em cada curso de graduação. Não falo um curso de graduação sobre essas epistemologias, ele é fundamental, né? Mas eu acho que uma disciplina, 2 disciplinas, nos currículos de cada curso de graduação das universidades federais, isso é fundamental, né? Porque um curso de estudos africanos, né, estudos afro-brasileiros no Brasil, ele não consegue abarcar esse contingente, né, de estudantes. Então, eu acho que assim, seria fundamental. Isso foi só a primeira questão, né? A segunda questão que eu acho que foi o professor José Dias que colocou sobre as religiões de matriz africana. Confesso que eu não tenho muito contato, né? Infelizmente, eu não tenho muito contato. Meu contato ele passou a ser já dentro da UFMA, né? E que essa questão que o senhor colocou é uma questão que a gente já vinha debatendo no Coletivo Negro da UFMA, o CONEGRU, que era justamente de abrir esse espaço através de eventos, né? Convidar as pessoas que fazem parte das religiões, né, para fazer a fala, né, falar sobre as suas experiências nas religiões, porque eu acho que isso com certeza também é fundamental, elas trazerem a sua própria visão, a sua própria forma de manifestação, né, dessa religiosidade. Acho que o terceiro ponto que o professor Carlos Nasser colocou sobre a questão da autoafirmação das cotas nas universidades, né, a afirmação das cotas, eu acho que é fundamental debater essa questão de quem são essas pessoas que estão entrando, né, pelas cotas, porque, como a gente viu, há um número infindável de fraudes, e que bom, né, que isso está vindo à tona, eu tenho certeza que isso não é de ontem, não é de agora, não é desse ano, né, e eu acho que através da conscientização da população, as pessoas vêm denunciando, e eu acho também que debates como, eu considero isso, né, isso é um tema bastante polêmico aí para movimentos negros, para estudos sobre negritude no Brasil, mas que debates como o colorismo no Brasil, né, esse termo aí, ele deve ser fundamental, porque é necessário sim perguntar quem são esses negros, né, porque uma hora nas rodas de conversa, eu sou moreno, né, eu não sou negro, aí na hora de passar nas universidades, na hora de ingressar nas universidades, eu sou cotista e eu sou negro. Então, eu acho que sim, é fundamental aí nesse debate das cotas, nesse debate sobre negritude, nesses espaços um espaço de poder, claro que um espaço de poder, um espaço de saber, um espaço de poder, perguntar quem são esses negros, quem são esses pardos que estão ocupando essas vagas. Eu acho que esse debate também é urgente, né? E é isso, alguém tiver mais alguma questão? E obrigada pelas colocações. Professora, eu queria... Professora? Sim, Arão. Eu queria, como contribuição ainda, como sugestão, que a gente possa também, uma forma de combater essa situação aí da invasão das cotas, sejam elas para negros ou para indígenas, que a gente pudesse trazer isso para o embate, para uma conversa na própria universidade com a participação indígena e também os acadêmicos, os professores, porque a gente precisa trazer à tona para o conhecimento da sociedade que esse espaço está sendo invadido por pessoas que não de direito. Enquanto a gente não expandir isso, não trazer isso à tona para ser discutido
dentro da própria universidade, aquelas pessoas que são tendenciosas a continuarem por maldade, a ocupar esses espaços, vão continuar agindo, porque está no anonimato. Eu reconheço a importância do trabalho que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal do Maranhão, porque eu sou membro da comissão, mas eu acredito que quando a gente começar a trazer à tona, a expandir isso, a debater isso cara a cara, seja ele com pessoas que estão lá ocupando aquelas vagas ou não, as outras pessoas que estão também participando, eles vão começar a entender que o que está acontecendo está errado. E essas pessoas que começarem a perceber isso, serem também nossos colaboradores para eventuais tentativas de ocupação dessas vagas por pessoas que não são indígenas, de origem nem reconhecidamente, assim também como a situação dos negros e quilombolas que estão na mesma situação que nós, que da noite para o dia agora, as pessoas simplesmente por autodeclaração estão dizendo: eu agora sou Guajajara, eu agora sou Tupinambá, como a gente viu situações aí de pessoas que eu não vou citar o nome, mas as pessoas nem mentir na hora não sabem, ficam inventando no Google, que trazem informações ultrapassadas, mentem de cara limpa, tentando continuar nessa situação em que perdura por muito tempo, porque a própria legislação também, ela às vezes permite que uma situação dessa ordem aconteça, simplesmente por uma autodeclaração, e essa situação que a gente está conseguindo romper a duras penas, porque não é fácil, né? Se tornou um vício dentro das universidades de um modo geral, mas a gente vai conseguir com certeza. Então, eu sugiro, como contribuição, que a gente possa trazer essa pauta para o debate, para abrir mesmo o jogo com a participação de lideranças indígenas, de acadêmicos indígenas, junto com os negros, quilombolas, eu não sei exatamente o termo, me desculpe se eu estiver errado, professora, mas eu acredito, essa é a minha contribuição nesse sentido. Muito obrigada, Arão. Muito obrigada. E eu estou aqui tomando nota, né? Estou tomando nota das contribuições, sugestões e propostas de vocês. Carol. Porque essa é uma ideia, né? Da gente conseguir fazer um plano de ação, plano de combate para a instituição como um todo, né? Sim, Francélia. Eu estava lembrando de uma coisa que de um dos meus incômodos na minha graduação, que eu acho que é um debate que precisa ser levado também, ainda mais por uma jornada, né, por um resultado aí, um levantamento prático, né, resultado de uma jornada ao combate ao racismo no ensino superior, é que eu acho necessário criar cotas também nos concursos públicos para docentes, né, dessas universidades, porque se esse espaço ele é um espaço de poder e ele foi constituído historicamente, né, por uma população branca, né, classe média alta, então por que não? Por que não pensar também em cotas, né, na ocupação, né, para a ocupação desses espaços, né, e esse sim é um espaço de total poder. Eu sempre fiquei muito incomodada em chegar na sala de aula, nas reuniões departamentais, e sempre me deparar com professores brancos, né, professores que eu considero branco, eu não sei até onde isso é verdade, né? Que a declaração, não sei se algum deles se considera de descendência indígena, descendência negra, mas eu os considero, né? E acho que é isso também. Ótima proposta, Francélia, que foi isso que nós vimos discutindo ao longo da semana, né? Essa falta também de representatividade na universidade, tanto
em relação aos alunos, né, aos que entram na universidade, maior presença negra, maior presença indígena, bem como também dos professores, né? Nós vimos também alguns vídeos da Cátedra Unesco, justamente apontando como não há uma representatividade de professores nem indígenas e nem negros, né, na universidade, e como isso distancia que esses grupos, que essas pessoas, essas populações, eles se sintam à vontade dentro desse espaço, né, representados dentro desse espaço. E como você colocou, e se formos para o currículo, esse currículo também não representa, né, aos povos indígenas dentro da sua grande diversidade étnica e linguística, bem como as populações negras do Brasil. Então, é um espaço embranquecido, né, que justamente ele provoca esse sentimento e também enquanto política, né, porque isso é reflexo de uma política também, de uma ausência de uma política, de que esses espaços não são espaços para esses grupos, para esses povos, e que se reflete, se reverbera e potencializa em um racismo, né, em um racismo institucional. Então, eu penso que é fundamental esse debate. Estou aqui anotando essas propostas, esse plano de ação, né, que vocês estão sugerindo para a universidade, né, para a UFMA, no caso, enquanto instituição, poder levar à frente. Muito obrigada a vocês pelas respostas. Agora eu passo para o professor José Dias para inserir um novo bloco de perguntas. Nós temos algumas proposições, temos algumas perguntas lá no YouTube, eu vou trazer algumas aqui. Parece que são perguntas que dão conta da maioria dos questionamentos que foram levantados por lá. Primeiro é assim: quais são as implicações da retomada do pensamento de intelectuais negras para a universidade pública, que por muito tempo foram excluídas das bibliografias dos cursos de graduação e pós-graduação? Quais são as implicações, aliás, quais são as estratégias ou ações que têm sido implementadas na UFMA para o combate ao racismo? E uma última questão, é mais uma sugestão, de fato, a universidade precisa fomentar a produção dos saberes de estudantes indígenas, negros e as pessoas com deficiência. São essas. Arão, a palavra está com você. Acho que ele caiu. Acho que ele saiu. Franciélia, a palavra está com você, enquanto esperamos, aguardamos o tempo que o Arão retorna. Certo. Eu não consegui identificar no chat a pergunta, queria saber de quem era, mas eu acho que é fundamental, né? É fundamental a retomada, né? Não é nem retomada, né? Porque nunca foi trazido, mas levar o pensamento dessas intelectuais negras. Eu citei uma aqui que é referência para a gente, a Lélia Gonzalez, que eu não conhecia, confesso. Eu vim conhecer a Lélia já, acho que no 8º período da graduação, ano passado, 2019, e a professora Carol teve o prazer, né, de trabalhar a Lélia com ela na disciplina de gênero, sociedade e cultura, né, do PGCUT. Fiquei muito feliz, porque é fundamental, não só pela representatividade, mas o próprio conteúdo da escrita desses autores, né? A Lélia, ela faz todo um estudo, né, sobre essa estrutura de sociedade que foi constituída no Brasil, como que essa estrutura ela é montada a partir ela é organizada a partir de um racismo e a partir também de outros marcadores sociais, como é o sexismo, né?
e como que isso é fundamental hoje, né, para pensarmos no país, para pensarmos as desigualdades que se colocam, né, a todo momento a essa população negra, essas mulheres negras, né, é fundamental. Isso vem sendo trazido, né, não só pelas disciplinas, mas muito também em função dos grupos de estudo, né, dos grupos de pesquisa. Tem o grupo da professora Francine Cardoso, Marielle Franco, tem o grupo da professora Cláudia, que eu não lembro o nome agora, Cláudia Moraes, professora de letras, né? Acho que a Carol conhece. Então, assim, é fundamental trazer os pensadores e pensadoras que foram realmente silenciadas, né? Eu fico me perguntando, como que eu passei 4 anos num curso de filosofia, né? Um curso que se propõe a fazer uma reflexão, a trazer um saber crítico, e eu não conhecia esse tipo de pensamento, né? Eu não conheci, eu cheguei a ter contato com essas pensadoras, né, com essas intelectuais que são fundamentais para pensar a sociedade brasileira dentro de sala de aula, né? Não conhecia através de nenhum professor, de nenhuma indicação dentro de sala de aula, né? Então, a gente percebe que, sim, ainda há um silenciamento bem forte, né? Bem enraizado aí em determinadas áreas aí do conhecimento na Universidade Federal do Maranhão. Eu acho fundamental. E se pudessem repetir novamente a segunda questão, que eu não lembro. Acho que é sobre o combate ao racismo, né? Da UFMA, isso. Isso. Eu acho que, quanto à questão das cotas, né, do prazo das cotas, creio eu que a Carol faz parte da comissão, é isso, Carol? E eu acho que isso é fundamental, né? Fazer uma comissão para averiguar, né, quem são realmente essas pessoas e levar, dar espaço a pessoas do movimento negro, né, estudantil e docente da universidade, que eu tenho ciência de que há esse espaço, né, alguns alunos do Conegru fazem parte da comissão. Eu ia me habilitar, mas em função do mestrado eu resolvi não fazer isso, né? Acho que todo mundo aqui tem ciência do quão é complicado fazer o mestrado, né? Das demandas que a gente tem. E aí, acho que essa comissão, ela tem se configurado, né? Como uma ação fundamental de combate a esse racismo, né? Porque ela vem levando em consideração essas denúncias, né? Ela vem como é que eu posso falar? Vem realmente levando em consideração de que essas pessoas realmente não têm direito de ocupar esse espaço, né? De que elas não deveriam estar ali, que isso gerou revoltas, né, Carol? Isso fez com que algumas comissões, acho que foi a primeira etapa da comissão, fosse impugnada, né? E a gente percebe aí que esse racismo, quando ele avança, ele vem mais feroz, né? A segunda vez que ele vem mais feroz. E eu acho que a própria existência desses grupos que se propõem a debater racismo, se propõem a debater a interseccionalização desses marcadores sociais, como racismo, sexismo, gênero, né? O próprio gênero, a sexualidade. Eu acho que eles são fundamentais, né, para esse combate ao racismo na Universidade Federal. Grupos que eu já citei várias vezes, né, a criação também de coletivos por parte desses alunos, eu acho que eles têm que se organizar, isso é fundamental, né, não dá para lutar sozinho, é muito cansativo, lutar sozinho pode não levar a lugar nenhum, porque é desgastante, pode levar a um adoecimento mental, né, um adoecimento emocional, né? E eu tenho visto isso bastante no meu período de graduação. Nossa, eu vi isso demais. Eu tenho uma colega assim, muito próxima a mim que realmente ela adoeceu muito sério. Ela chegou a ir para o Carlos Macieira, ela teve simplesmente uma crise, assim, parecia que ela estava tendo AVC, porque ela não estava dando conta. Ela participava de muita coisa e olha só o padre, ela é mulher, é negra,
E eu ficava assim, tocada com a situação dela, e até hoje eu tento levar a situação dela como exemplo para mim, né? Para eu tentar não chegar a esse limite, né? Porque às vezes a gente se responsabiliza por tantas coisas, né? Que não é responsabilidade. Infelizmente, a gente está ali um espaço de privilégio, né? Que a universidade hoje é um espaço ainda de privilégio, e que a gente acha que a gente tem o dever, né? De trazer, de levar certas coisas, e não é bem assim. Eu acho que a gente tem que também ter essa noção, né, de que é necessário parar, é necessário ter tempo para si, e eu acho que é isso. Obrigada, Franciélia. O Arão ainda não conseguiu retornar para a nossa sala. Acredito que problema de conexão, né? Com certeza. Esse horário é um horário difícil. Nós passaremos, então, para mais um bloco de perguntas, né? O chat aqui está bem movimentado, tem bastante comentários, né? Sugestões, e tem algumas perguntas, né? O Gustavo, ele pergunta, gostaria de saber se os cotistas ou bolsistas ressentem, de algum modo, que são tomados como devedores, entre aspas, né, devedoras, de que sentem que deve pagar, entre aspas, né, mas por estarem onde estão. O Jadson também faz outra pergunta, né, como o currículo ele pode ser trabalhado para deixar de ser também um fator de evasão na educação superior. A Giovanni Carvalho para a Franciélia. Todas as dimensões apresentam ações ou estratégias realizadas na UFMA. Quais delas têm enfrentado dificuldades para se efetivarem no combate ao racismo na universidade e por quê? E aí algumas considerações, né? A Dayana faz a consideração que precisamos ser mais indígenas, teorizando a sociedade. O modelo capitalista está destruindo os povos originários. A universidade pública é para todos e não apenas a quem tem direito. Acho que uma última pergunta, né, desse bloco. O Francisco Pedro pergunta, acho que as universidades federais, na verdade é mais uma consideração, acho que as universidades federais são imprescindíveis na luta contra o preconceito e o racismo. Célia, a palavra está com você. Tá, obrigada, colegas, pelas questões. Eu acho que essa questão do Gustavo, a gente estava tratando à tarde, eu sei por que ele fez essa questão. E eu acho que ele já sabe a resposta, né? Acho que a resposta é sim. Acho que uma das dimensões desse racismo é justamente essa culpa, né? Essa culpa que esse indivíduo sente, né? De muitas vezes ter que ocupar aquele espaço, né? De uma determinada forma, né? Qual forma? Uma forma produtiva, né? Porque quando a gente ocupa aquele espaço e não é produtivo, né? Essa palavra é tão linda usada na academia, a gente se sente culpado, e essa culpa, ela vem adoecendo muitos colegas. Eu acho que, assim, também é fundamental, por exemplo, a criação de uma assistência estudantil para negros, porque ela também daria conta desse adoecimento, né? Porque até onde eu tenho conhecimento, a assistência estudantil da UFMA, ela não dá conta das demandas que chega, né? E são muitos alunos que estão adoecendo, não só porque são negros por conta do racismo, mas porque a demanda da academia parece que ela tem se tornado cada vez mais severa, mais feroz. E sim, há essa culpa aí. Eu fui cotista, né? Fui cotista na graduação, sou cotista, né? Sou cotista na pós-graduação, e eu carrego esse sentimentozinho aí, nada saudável, todas as vezes que parece um prazo apertado e a gente fica ali se perguntando
a gente tem que entregar, né? A gente tem que fazer, porque a gente não está fazendo só pela gente, né? Essa culpa ela vem principalmente carregada de uma responsabilidade, né? Que por um lado ela é boa, né? Ela é saudável, mas por um lado não. A responsabilidade de que se eu desistir, talvez muitas pessoas achem, né? Que esse lugar também não é para elas, né? Muitas mulheres negras, né? Entendam que talvez a pós-graduação, a graduação, né? A academia brasileira talvez não seja para elas, porque é tão difícil, né? É tão difícil continuar, e a gente carrega essa responsabilidade, né? De alguma forma, essa responsabilidade acaba se tornando culpa, muitas vezes, por não dar conta da demanda, e eu acho que é tentar se cuidar, né? Tentar se cuidar, porque senão a gente realmente acaba adoecendo. Questão do currículo, né? A questão do currículo, acho que já falei de algum modo, né? Eu acho que é imprescindível, é fundamental de que se comece a pensar, né, nesse currículo como um currículo que foi realmente, que foi historicamente constituído, né, como reflexo da estrutura social brasileira, né? E que ele precisa ser repensado, né? Ele precisa ser repensado e que ele precisa ser reorganizado a partir desses novos saberes, né? A partir dessas intelectuais, a partir dos intelectuais negros, a partir de intelectuais como o próprio Ailton Krenak, que recentemente ganhou, né? Recentemente ganhou o prêmio de intelectual do ano, fiquei bastante feliz. Ele traz uma escrita muito com várias indagações, né, de como que esse saber ocidental, ele é um saber que violenta, né, que violenta outras formas de vida, outras formas de cultura. Eu fiquei bastante impactada quando eu li o livro Ideias para Mudar o Fim do Mundo, e eu acho que é fundamental trazer esses saberes para esse currículo. Falando aqui a partir da filosofia, eu tenho ciência de que houve uma reestruturação curricular, né, uma demanda do MEC, que foi a reorganização das horas curriculares, né, que passaram, parece, de 3.200 a 4.000, e que houve a inserção obrigatoriamente, né, obrigatoriamente, a inserção de uma disciplina de estudos afro-brasileiros. Eu não sei se esse currículo ele já foi aprovado, né, depois que eu saí, eu não tive tanto contato, mas há essa demanda institucional, né, por essa disciplina. E eu creio que essa demanda, ela é das várias licenciaturas, né, porque ela foi uma demanda do MEC para a organização dessas licenciaturas. Demanda de reorganização do currículo, né, para contar 4.000 horas. E uma das disciplinas a serem inseridas era disciplinas sobre a cultura afro-brasileira. No caso da filosofia, puxaria mais para a filosofia, estudos sociais afro-brasileiros. Não sei como está sendo conduzida, por quem está sendo conduzida, porque isso também é um fator determinante, né, para qual ementa, né, se irá implementar. Mas eu acho que também é um ponto positivo destacar isso, né, de que já há uma disciplina e que eu acho que é fundamental a existência de uma disciplina dessa dimensão em outros cursos, né, outros departamentos da Universidade Federal do Maranhão. E eu confesso que eu não lembro a terceira pergunta. Puderem repetir? Posso sim, Fran. A terceira, né? Acho que foi um comentário, na verdade. Sim, foi a terceira pergunta da Giovanni. Para a Franciélia, todas as dimensões apresentam ações ou estratégias realizadas na UFMA. Quais delas têm enfrentado dificuldades para se efetivarem no combate ao racismo na Universidade Federal do Maranhão e por quê? Certo. Acho que ela se refere às dimensões que eu citei do texto, né, professor? Eu acho que a quarta dimensão, ela é a que tem um maior impedimento aí, né?
Por quê? Porque essa dimensão, ela trata justamente dessa articulação de saberes, né? Eu falo a partir de onde eu passei a maior parte do tempo na UFMA, né? Que é o curso de graduação de filosofia, de licenciatura, né? E que só há a inserção dessa disciplina que eu citei agora porque é uma demanda do próprio MEC. E eu fico me perguntando, será que se não houvesse essa demanda do MEC, demoraria mais quantas décadas para haver a inserção desse saber, desse currículo? Porque o curso de filosofia tem 60 anos. O curso de filosofia não é criado pela Universidade Federal do Maranhão, né? Ele é anterior a isso. Então, eu acho que essa quarta dimensão, ela é aqui, com certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que se a gente fizer um levantamento entre alunos e professores, ela teria a maior resistência, né? E eu creio que a gente entende por quê, né? Porque esses saberes docentes, né, eles foram também constituídos nessa estrutura patriarcal, na estrutura racista da sociedade brasileira, e que ele também é um reflexo disso, né? Então, muitos professores acabam acreditando que não é interessante, né? Já que há uma acúmulo de saberes nessa estrutura curricular, de que não é interessante falar sobre isso, né? Porque muitas vezes há o questionamento: a filosofia fora desse ocidente constituído a partir da Grécia? Muitos deles acreditam que não, e que é equivocado falar de uma filosofia africana, que é equivocado falar de uma filosofia brasileira, é equivocado falar de uma filosofia afro-brasileira, né? Então, bem aí a gente já percebe como há um impedimento, né? Um avanço dessa quarta dimensão. E talvez seria necessário também chamar esses professores, esses docentes, né, para esse debate, né, para que eles entendam que sim, há uma filosofia africana. A filosofia, ela é constituída socialmente, ela é constituída socialmente. Não houve filosofia desde sempre. Ela é uma construção social. Então, se ela foi constituída como filosofia ocidental, por que não há uma outra constituição de filosofia? Só é possível falar de um tipo de filosofia? Só é possível falar de um tipo de sociedade? Só é possível falar de um tipo de cultura? Acho que não, né? Então, eu acho que essa quarta dimensão aí, ela agrega inúmeras dificuldades. Eu poderia até fazer uma provocação, Franciélia, né, de uma filosofia ameríndia, né, de filosofias indígenas, né, como nós temos aí nossos intelectuais, como você citou, Ailton Krenak, o Davi Copenau, o Daniel Munduruku, né, a Rita Potiguar, enfim, seriam filosofias indígenas também, né, epistemologias outras que não essa centralizada, ocidental, europeia, né. E essa própria colocação, esse questionamento, né? Mas será se tem outras filosofias que fora da Grécia? É justamente essa localização da produção do conhecimento que está sendo questionado, né? Como único lugar de produção de conhecimento é o conhecimento europeu ou é o conhecimento norte-americano, né? Como se todos os outros povos não produzissem conhecimento, né? E por isso esse epistemicídio, né? Esse apagamento e silenciamento desses outros grupos. E aí a gente retorna justamente para a universidade, que é esse espaço, né, acadêmico, legitimado de produção de conhecimento, de um tipo de produção conhecimento, ele, ao impedir que essas pessoas, esses grupos, os negros, os indígenas, os deficientes, se sintam parte desse espaço, é justamente para impedir o acesso à produção de conhecimento, né, através dessa legitimidade de um diploma, né, de um diploma de graduação, de um diploma de mestrado, de um diploma de doutorado, e que até, consequentemente, viram a ocupar um espaço como docente da instituição, e justamente tensionar essas instituições por dentro, né, fazer a crítica não só por fora, mas por dentro da própria instituição. Então, muito obrigada, Franciélia, pela sua fala, acho que
faz justamente, fecha muito bem a nossa semana, a nossa jornada de combate, de tudo isso que a gente veio levantando ao longo dos dias. Infelizmente, o Arão não conseguiu retornar, uma pena, né, para a nossa sala e para o nosso debate, mas a presença dele já trouxe grandes contribuições, né? O Arão Guajajara é uma grande liderança indígena, né, não só do povo Guajajara, mas dos povos indígenas do Maranhão e do Brasil, e tem feito um trabalho incrível e incansável de resistência para que os povos indígenas, os indígenas, para serem estudantes na universidade, consigam ter o acesso. Então, muito do que a gente vive hoje na UFMA, né, foi uma luta do Arão. Né? Isso tem que ser reconhecido e destacado. Foi ele que, incansavelmente, entrando com ações no Ministério Público, ligando para a universidade, brigando com a universidade, para que se revisitasse essa política de ação afirmativa, que era exclusivamente via autodeclaração e que permitia a entrada de pessoas não indígenas, não reconhecidas pelas comunidades indígenas enquanto indígenas, que aconteceu esse movimento da universidade das comissões. Então, destaco aqui a grande importância do Arão para nós estarmos hoje avançando um pouquinho mais, né, porque é um passinho de cada vez mesmo. Na universidade, nós temos uma comissão de heteroidentificação, tanto para indígenas, quanto para as vagas de pretos e pardos, né, e as denúncias que foram tão colocadas ao longo da semana, que são graves, né? É importante que a gente diga isso, são graves as denúncias, e é importante que se faça as denúncias, e que a universidade também ela está tomando as providências para apurar essas denúncias. Tanto as comissões, a comissão de pretos e pardos, quanto a de indígena, estão já numa ação de levantamento dos processos, que são vários, para que se apurem, né, essas denúncias como ocorreram nas redes sociais, e que a universidade está se posicionando, e temos que ficar atento mesmo, essa participação da comunidade acadêmica, da comunidade como um todo, né, da sociedade civil, em que se tomem as resoluções cabíveis, legais, jurídicas e institucionais, para que essas fraudes, elas sejam o mínimo possível, né, o mínimo possível nessa ação afirmativa. Bom, muito obrigada novamente. E agora eu passo a palavra para a professora Larissa, nossa coordenadora geral do evento. Boa noite, obrigada, Ana Caroline, obrigada a todos que estão aqui na nossa mesa. Eu quero fazer um agradecimento a todas as instituições que nos apoiaram para esse evento. Primeiro, a Universidade Federal do Maranhão, a Unidade 3 de Fevereiro na Argentina, a Cátedra Unesco, o GT4 da Unesco, o Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, a Articulação de Povos Indígenas do Brasil, a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras, a equipe de cerimonial na pessoa da Alexandra Costa, a equipe do STI na pessoa do Ivan e do Getúlio, ao Sansão Ortegal, e a toda essa equipe linda que está aqui hoje com a gente, e realmente eu queria deixar claro que nós não recebemos dinheiro, que esse edital que nós concorremos da Unesco, ele não nos apoia financeiramente. Acho que é importante dizer que estamos aqui porque acreditamos que é importante combater o racismo. E eu queria chamar, em primeiro lugar, a nossa equipe para se apresentar rapidamente, falar o que fez, porque nesses eventos virtuais, quem está nos bastidores trabalhando muito não aparece. Mas eu quero começar chamando a minha querida Isabel Talcani, que pegou o carro, viajou 70 quilômetros, porque no dia da apresentação dela choveu, não foi, Isabel? E antes que caia a sua conexão, eu quero que você deixe aí o seu recado para o final dessa jornada. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Talcani, da etnia Curabacari, do Mato Grosso.
eu participei na equipe organizando juntamente com a professora Larissa o racismo acadêmico no contexto dos povos indígenas. É um assunto bem caro para nós, né? Eu acredito que daqui para frente a gente possa discutir mais esse assunto e seguimos, né, na construção de um mundo melhor, né? Porque o acesso ao ensino superior é um acesso assim, que tem que ser um direito universal, desde o ensino básico, médio e superior, a todas as pessoas, a todos os povos. E é isso. Obrigada, Isabel. E antes de continuar a apresentação, então, da nossa equipe, eu quero também agradecer aos nossos alunos, a nossa audiência, a todos os convidados que aceitaram. A gente teve muita dificuldade, né, principalmente em relação aos povos indígenas, porque, como a gente pode perceber e constatar, é muito complicada essa conexão. Agradecer na pessoa da Franciélia, que está aqui na mesa, todos os nossos convidados que aceitaram a participar dessa jornada. Então, na sua pessoa, Franciélia, eu quero agradecer a todos os nossos convidados, que sem eles não teria como fazer a jornada. Então, quero chamar agora também um parceiro de trabalho que está comigo desde que eu comecei aqui, que é o Deusdede Carneiro Leite Filho. Por favor, Deusdede, você ainda está aí? Eu estou sim. Boa noite. Foi muito importante ter participado dessas discussões e do planejamento. É muito gratificante. A gente, na realidade, está inserido num país que tem uma história muito complexa. Temos que evoluir bastante. E a universidade é um microcosmos que reflete a realidade da sociedade aqui fora. Então, nós que trabalhamos com a inserção, nós que trabalhamos com a possibilidade de igualdade, de direitos, acreditamos sim, por isso que a gente se envolve nesses eventos, que a gente possa melhorar e possa estar procurando fazer mais justiça, mais inserção, para viver num país mais digno e de mais qualidade para todos nós. Então, um evento como esse é um embrião para muitas outras possibilidades. Temos que ver, do ponto de vista da legislação, que daqui a 2 anos a política de cota vai ser discutida. E o atual cenário está bastante desfavorável para qualquer tipo de política de valorização das minorias, de valorização de pautas importantíssimas dos últimos 20 anos que estão sendo ameaçadas. Então, o diálogo, a conversa, nesse momento, as diversas falas são muito importantes. Particularmente, eu gostei muito da fala do professor Henrique, quando ele falou que, apesar da empatia, apesar do envolvimento de todos nós, a gente não tem a dimensão de quem é negro, de quem é índio, vive na carne, no cotidiano, nessas instituições. Então, a nossa instituição aqui, a gente tenta, o tempo inteiro, estar promovendo essa igualdade, está promovendo esse espírito de solidariedade e de respeito às etnias indígenas, aos quilombolas e outras minorias, como os ciganos e muitas outras que nós temos, que são ainda mais invisíveis, porque são numericamente menos expressivas. Então, é isso. E espero que tenhamos outros eventos, que se possa também caminhar para propostas mais específicas dentro da própria universidade, tipo uma carta de intenção, alguma coisa que possa agregar concretamente mais ganhos, mais respeito e mais liberdade entre todo mundo que milita nesse espaço, que é o espaço privilegiado, é o espaço do conhecimento, é o espaço onde não deveria estar acontecendo nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo. Obrigado. Muito obrigada, Deusdede. Então, agora eu vou chamar uma depois da outra, 2 pessoas que trabalharam muito nesse evento, que também não apareceram. Primeiro, eu quero chamar minha querida orientanda, a Flávila Santos Chaves, que fez a arte do nosso evento, ficou famosa. Agora todo mundo quer saber quem é que está fazendo essa arte. Flávila. Boa noite, meu nome é Flávila Santos Chaves, nascida e criada em São Luís, no estado do Maranhão, nordeste do Brasil. Eu me identifico como afro-indígena e das minhas raízes eu possuo muito orgulho.
Sou graduanda em licenciatura em artes visuais através da Universidade Federal do Maranhão. Atualmente eu sigo a linha de pesquisa Estéticas Indígenas Contemporâneas, com o objetivo primeiro de romper com um currículo essencialmente etnocêntrico, praticado na educação artística visual básica maranhense. Como a professora Larissa, minha orientadora, ela já falou, eu fiz parte da equipe organizadora desta jornada, colaborando com o desenvolvimento da arte utilizada na divulgação do evento. Mais uma vez, boa noite e muito obrigada. Obrigada, Flávia. E a nossa outra que trabalhou demais, que ficou só nos bastidores, Joseli Sodré, que foi a mulher da comunicação do evento. Boa noite a todos e todas. Eu estava até falando com a professora Larissa que eu gosto mesmo de bastidores, né? Minha vida de produtora de TV, formada em comunicação, trabalho com marketing digital, então é tudo bastidor. Mas, para mim, eu quero só manifestar mesmo que eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe, né, tão maravilhosa, a professora Larissa, a professora Ana Caroline, o professor José Dias, o Carlos Názaro, o Deus Dede, a Isabel Talcani, a Alice, o Ivan, o Getúlio, todo mundo que participou, Sansão, que foi fundamental, eu quero agradecer muito a Sansão, que nos apoiou no site da universidade, colocando os vídeos para a gente, foi tanta gente, assim, foi muito interessante esse momento, porque eu acredito que a gente se emocionou durante essa semana com muitos relatos, com fortes relatos, a gente percebeu que realmente a gente precisa criar uma rede de solidariedade, uma rede de empatia com o outro, né? Que a gente precisa realmente fazer alguma coisa nessa sociedade nossa em que o racismo é estrutural. E eu fico muito feliz, eu realmente fico muito feliz de poder ter participado. Agradeço à Cátedra Unesco, né, por ter proporcionado esse edital, porque através desse edital fomentou essa proposta, então foi fundamental. Agradecer à universidade, ao PG CUT, a todo mundo. Agradeço a todos e eu tenho certeza que essa é só a primeira de muitas jornadas que virão. Eu observei algumas colegas, por exemplo, a Ísia, que é advogada negra lá de Chimon, colega minha, Dayana, também, que é do curso de teatro, e tantas pessoas, né, de tantos lugares que acompanharam esse evento. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer essa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Joseli. Então, a nossa querida Maria Alice também, que esteve aí à frente da organização, articulou com muita gente, articulou para a gente conseguir também essa jornada. Maria Alice. Não sei se Maria Alice, talvez ela não esteja, mas, enfim. Ela pediu, Larissa, só para você mencionar o nome dela, que ela infelizmente passou um pouquinho mal agora há pouco. Tá, então eu vou agradecer, né, fazer essa fala, agradecendo a Maria Alice Van Delsen, que organizou a mesa, chamou os representantes da Renafro e também está aí à frente, nos acompanhando durante o evento. Muito obrigada, Maria Alice, né? E continuando aqui a apresentação da equipe, eu gostaria de falar que um encontro muito incrível aconteceu, realmente, a Joseli falou, foi emocionante, a jornada, ela mexeu demais, né? Acho que eu estou falando isso pela equipe toda, ela mexeu com a gente, mexeu demais. E um encontro feliz, uma noite magnífica, e que foi o professor Carlos Názaro. Então, Carlos, por favor, se apresente e fale sobre a mesa que você organizou. Tem que abrir o áudio, tá fechado. E o Ivan tem que fechar, ele tem que fechar o áudio de todo mundo para não ficar ruído. Tudo bem, eu acho que agora tá tudo certo, né? Então, boa noite mais uma vez para todo mundo. Eu sou Carlos Názaro, eu sou professor do IFE Baiano, na cidade de Serrinha, uma cidade que fica próxima à Feira de Santana, Salvador.
eu, junto com o professor José Dias, né, nós coordenamos a mesa sobre ações afirmativas e também sobre as comissões de heteroidentificação, né, para essas cotas, né? E foi uma noite muito, muito importante, porque a gente pôde proporcionar aqui relatos muito, muito fortes, né, de experiências de vivência de racismo dentro, na verdade, do sistema escolar como um todo e também na universidade. Né? Esse trabalho que a gente fez nessa mesa foi, na verdade, também uma continuação do trabalho que fazemos no NEABI IF Baiano e no NEABI IF Baiano Serrinha. Né? A gente já tem um trabalho importante de articulação com as comunidades locais, né? com o território, que a gente chama de território do Cisal. Né? A gente já tem ali um diálogo importante com a sociedade civil, né? Com as comunidades, e isso foi apresentado pela fala do companheiro Antônio Capila, né? que mostrou uma experiência muito grande nesse combate, nessa luta. Né? E para mim foi muito importante também conhecer realidades completamente diferentes da minha, né? Relatos também muito importantes que aconteceram durante toda a semana. Né? Pude aprender mais também sobre a realidade da universidade no Maranhão. Né? Já conheço um pouco a realidade da universidade dentro da Bahia, mas foi para mim fundamental também conhecer essa outra realidade. Né? O diálogo com os povos indígenas, o diálogo com as populações afrodescendentes, o diálogo com o pessoal da Renafro, né? Foi fundamental também aquela fala. Né? Enfim, para mim, que ajudei também o processo de organização da jornada, foi também de um aprendizado importante. Né? Foi um processo também de aprendizado importante que eu vou levar na minha atuação dentro do NEABI e também na minha atuação dentro da educação para as relações étnico-raciais. Então, eu também agradeço pelo convite, professora Larissa, professor José Dias. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Mássaro. Então, agora eu vou chamar a nossa querida Ana Caroline Amorim Oliveira. Né, Caroline, nós somos parceiras na comissão de verificação, somos parceiras de orientação, e estamos aí fazendo essa parceria que a gente acho que nunca imaginou que ia tomar essa dimensão, né? Então, quero te agradecer também, Carol, ter todos os dias aí nos acompanhando. Boa noite novamente a todos e a todas. Muito obrigada, Larissa, por essa parceria, né, que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo já faz alguns anos, né, desde quando eu entrei no PG Cult, a Larissa já estava no programa e a gente vem fazendo as parcerias de coorientação, fortalecendo essa pauta, né, essa pauta indígena, essa pauta do racismo também, no sentido de combate, né, o racismo. Então, tem sido uma parceria muito produtiva e muito bacana, e que agora se ampliou com essa oportunidade, né, que a Cátedra Unesco nos trouxe, e fico muito feliz, e que venham outras, né? E muito obrigada, porque a equipe foi maravilhosa, assim, como já foi dito, foi muito emocionante todos os dias, foi muito leve também a construção de todo esse trabalho, e fiquei muito feliz. Espero que a gente continue em outras, né, em outras redes mais, a gente possa ampliar esse nosso trabalho. E eu coordenei, né, eu fiz a mesa de abertura com o professor Rosenberg, que foi muito, muito gratificante esse diálogo, né, com o coordenador do curso de Relações Afro, né, que a UFMA é a única universidade que tem esse curso, e coordenei também, mediei a mesa de roda de conversa sobre os desafios da universidade para uma educação intercultural com a professora Elizabeth Coelho. É isso, gente. Obrigada. Então, agora eu vou chamar o José Alves Dias, que veio pelo PROCAD Amazônia, que é um projeto, que é uma parceria entre duas universidades, e que está agregando muito agora também com a nossa equipe, e ele foi escolhido para falar por último porque é a revelação aqui do nosso grupo, na desenvoltura com essas tecnologias.
tá? Então, assim, só pedir novamente, agradecer toda a equipe que estava aí do Sansão, como já foi falado, a equipe de comunicação, e passar a palavra para você, José. Obrigado, Larissa. Eu tive a grata satisfação de poder participar desse evento, dessa jornada, porque eu aprendi muito. Na verdade, todos os dias foi um aprendizado novo, todos os dias foi uma experiência nova, todos os dias nós compartilhamos diferentes emoções aqui, foi muito bonito. Eu acredito que nenhum de nós, quando iniciamos essa jornada, acho que a jornada é o termo mais propício para esse evento, quando nós iniciamos essa jornada, nós sabíamos dessa dimensão. Nós não iniciamos essa jornada pensando nessa dimensão, mas ela foi tomando uma dimensão própria, foi adquirindo uma dimensão própria e nós fomos nos adaptando, né? O tempo todo nós fomos nos adaptando para poder estar aqui e fazer esse evento, com toda a gente que pôde contribuir, que quis contribuir, que contribuiu muito, todos de alguma forma, em algum momento, contribuiu bastante para que esse evento se realizasse. Eu só tenho muito a agradecer por causa dessa parceria, né? Uma parceria que começou quando eu cheguei aqui no Maranhão e na Universidade Federal do Maranhão, em contato com a professora Larissa, e que foi se ampliando para os demais, que hoje são pessoas que eu conheço e com quem eu tive a oportunidade de trabalhar e que tem sido muito gratificante. Durante essa jornada, eu pude organizar uma roda de conversa com o professor Carlos Nássaro, lá da Bahia, e também organizamos, eu e a Maria Alice, uma oficina. E foram momentos de, como eu disse, de muito aprendizado e foram bastante reveladores de experiências importantes, de depoimentos importantes. Eu não poderia encerrar esse evento sem falar de uma coisa que ocorreu essa semana, de um fato ocorrido essa semana, que para mim é um motivo de registro e para mim é um motivo de comemoração, porque uma reparação importante aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, quando objetos de cultos religiosos de matriz africana que foram apreendidos pela polícia durante muito tempo, desde pelo menos 1890, né? As religiões de matriz africana elas eram enquadradas, até bem pouco tempo elas eram enquadradas no Código Penal como crimes, e várias motivações encontravam-se para que pudessem invadir terreiros de candomblé, para que pudesse prender pessoas, e vários objetos foram apreendidos no Brasil inteiro, e particularmente, especialmente no Rio de Janeiro, eles estavam num depósito que teoricamente seria um museu da polícia, mas que de fato não tinham nenhum valor social, não tinham uma expressão social. E muito, de forma muito grata, eu vi a notícia essa semana, que por intermédio da luta dos afrodescendentes, da luta das pessoas do candomblé no Rio de Janeiro, esses objetos eles foram para um lugar de destaque. Eles estão ocupando hoje um lugar no Palácio do Catete, no Museu da República do Brasil. O Palácio do Catete foi o lugar onde Getúlio Vargas morou e governou. E tem uma importância cultural e social muito importante. Então, desse ponto de vista, eu acho que é preciso comemorar essa reparação, porque é uma reparação importante do ponto de vista da cultura e da religião afrodescendente, e dessa forma eu gostaria de encerrar a nossa jornada de hoje, dizendo que outras reparações como essa devem acontecer em relação
aos afrodescendentes, em relação aos cultos religiosos, em relação à cultura, em relação a todas as manifestações, sejam elas de que natureza elas forem, porque é exatamente a multi e a interculturalidade que nos faz enriquecer. E eu, mais uma vez, agradeço por ter tido a possibilidade de participar aqui com todos vocês e com todas vocês. Agradecemos as pessoas que durante a semana estiveram lá acompanhando a transmissão no YouTube, e foi muito bom ver quantas pessoas vieram para poder debater, para ouvir, para apoiar as causas indígenas e apoiar as causas afrodescendentes, e isso é muito importante, porque nós sabemos que, apesar de estarmos aqui um pouco escondidos, né, no nosso isolamento social, mas a movimentação dos temas continua acontecendo, apesar disso, né? E, felizmente, a jornada proporcionou isso, proporcionou que nós pudéssemos todos ter esta oportunidade de revelar um pouco do que pensamos, de fazer denúncias aqui, e isso foi muito importante. Então, acho que posso me despedir por todos. Então, que todos tenhamos aí um bom fim de semana. Esperamos que todos vocês tenham participado e tenham gostado da nossa jornada, e assim que nós prepararmos um próximo evento, nós convidaremos a todos. Queria só dizer, para finalizar, que as questões vinculadas à certificação do evento, as questões todas que dizem respeito à parte prática, elas estarão sendo providenciadas após o final do evento pela nossa equipe, e quaisquer dúvidas, nós temos aí um e-mail que foi destinado exclusivamente para o evento. Dúvidas e esclarecimentos podem ser feitas ali no e-mail. Então, muito obrigado a todos que compareceram, e até a próxima. Boa noite, gente. Até a próxima jornada.